Olá, meu querido paroquiano virtual. Hoje nós vamos para a nossa segunda catequese. Como você deve estar sabendo, se você é assinante do nosso canal, todos os domingos eu estou fazendo uma catequese aqui após a nossa missa tradicional aqui em Belo Horizonte e estou transmitindo aqui pelo YouTube para você que mora longe, você que não tem oportunidade de participar do nosso grupo de catequese. Então, desde já, deixa a sua curtida, deixa o seu like e aproveite o vídeo. Bons alunos. Vocês lembram do assunto da semana passada? Foi a salvação, né? A salvação que nos vem pela igreja. A igreja, quem nos dá o dom da fé, aquilo que nós devemos acreditar. Eu falei também sobre a transmissão da fé, não foi? Então, a fé nos é transmitida fielmente pela Santa Igreja através do magistério. E a graça de Deus nos vem através de quê? Dos sacramentos. Uma coisa importante também para nós recordarmos. A fé da Santa Igreja, talvez a gente tenha muito escutado principalmente aqui no Brasil, a gente tem muita seita, né? Em cada esquina tem uma seita. E a grande, assim, o refrão que as seitas repetem, né, os protestantes, é aquela história de que a Escritura tem tudo, que a Bíblia diz é o que nós devemos seguir. Eu sempre gosto de dizer, então aproveita, seguem vocês também, porque vocês não seguem a Bíblia, né? Se a gente for ler o Evangelho tal qual ele nos foi transmitido, a gente vai ver que nenhum protestante segue a Bíblia. Nenhum protestante segue a Bíblia. Porque a palavra de Deus tem pontos muito claros que eles negam. Como, por exemplo, a Santíssima Eucaristia. É muito claro. O sacramento da confissão. Então, e tantos outros que eu não vou citar aqui. Porém, uma coisa importante para nós católicos, a gente recordar que a base da nossa fé, ela não é somente a Bíblia. Eu estou aqui com uma Bíblia um pouco diferente, né? Isso aqui é uma Bíblia comentada. Até porque seria impossível que a base da nossa fé fosse a Bíblia, já que a Bíblia terminou de ser escrita no ano 100. Então, até o ano 100 não tinha fé. É o meu primeiro argumento. O segundo argumento é que por muitos séculos, por vários séculos, né? Não havia uma definição de quais eram os livros da Bíblia. Então, tinham outros livros escritos por padres, por santos, livros maravilhosos, e que se achavam que esses livros podiam ser inspirados por Deus. Por exemplo, só evangelho existem vários, não tem só esses 4, existem outros evangelhos. O Evangelho de Pedro, por exemplo, o Evangelho de Tiago, que conta o que nós chamamos apócrifos hoje. Mas no início dos séculos, se acreditava que aquilo ali pudesse ser a Bíblia. Contava a história de Nossa Senhora, contava a história... Por exemplo, a gente hoje conhece os avós de Jesus, né? Como é o nome deles? Joaquim e Ana. De onde é que está isso? Está no Evangelho de São Tiago, né? Nos apócrifos. Então, por séculos, a gente não tinha... Então, e aí? Já que não tinha... Como era? Já que não tinha a Bíblia, como a gente tem hoje? Sem falar que apenas 1500 anos depois foi inventada a imprensa por um católico chamado Gutenberg, né, lá na Alemanha. E aí é que o livro pôde ficar mais acessível às pessoas. Mas as pessoas não tinham acesso ao livro. Né? Poderia-se criar aqui várias coisas. Criar não, né? Relatar várias coisas, mas não é o momento. Então, a fonte da nossa fé católica, ela é tríplice. É a palavra de Deus, tal como foi definida pela Igreja. Né? Porque, repito, quem foi que disse que são esses os livros inspirados? Foi São Pedro? Não, ele já tinha morrido. Não foi São Paulo? Também já tinha morrido. Todos os apóstolos tinham morrido quando a Igreja definiu quais eram os livros inspirados
pelo Espírito Santo que iriam entrar na lista, no cânon. Então, a palavra de Deus é fonte da revelação, mas também é fonte da revelação a tradição. Então, a sagrada tradição. A sagrada tradição que remonta aos apóstolos, pelo menos em germe. A tradição nós podemos dividir em duas tradições. Eu gosto de dizer, existe a tradição com T maiúsculo e a tradição com T minúsculo. O que é a tradição com T maiúsculo? É a tradição que remonta aos apóstolos, de origem apostólica. Por exemplo, citei na catequese passada a Assunção de Nossa Senhora, que foi um dogma firmado pelo Papa em 1950, Pio XII, né? Então, mas não quer dizer que o Papa inventou o dogma da Assunção. Os apóstolos nos transmitiram isso. A Igreja sempre acreditou nisso, né? Pelo menos como tradição. Né? Existe a tradição que os próprios apóstolos estavam presentes na dormição de Nossa Senhora. E quando foram ver, o corpo não estava mais, né, no local onde eles deixaram. Então tem toda uma tradição que remonta aos apóstolos, né, que é repetida pelos padres da igreja, etc. Só não era dogma. Né? Então essa tradição é confirmada pelo magistério. Então, a tradição com T maiúsculo, o celibato do sacerdote, a tradição apostólica. Existem controvérsias com relação a isso, mas eu conheço estudos muito sérios, né, que confirmam que o celibato sacerdotal é de tradição apostólica, mesmo que tenha havido, em algum momento da história, até padres casados. Mas isso não é a regra. A regra é o celibato sacerdotal, né? E tantas outras coisas. Existe a tradição com T minúsculo, que não é para jogar fora. Alguns dos senhores e da senhora jogaram fora os álbuns de foto de papel que vocês receberam dos bisavós. Porcaria, né? Feio, amarelo, tirado sem pose. Aquele negócio que lá no Nordeste tem muito, aquele negócio que bota assim no olho. Monóculo. Tocaram fogo, não? Porque quando a gente fala tradição com T minúsculo, a gente pensa assim, joga fora os paramentos, queima o missal, né? Joga fora os castiçais, toca fogo em tudo, vamos fazer tudo novo. É próprio de gente de cabeça curtinha, né? Nós amamos a tradição. E mesmo aquela... Então, o que é a tradição de T minúsculo? Isso aqui é uma didática que eu estou fazendo, tá, gente? Isso aqui não está lá no catecismo, não, tá? É a maneira que eu tenho de explicar. É aquela tradição que não é necessária para a salvação, que não remonta aos apóstolos, ou pode não remontar a todos os apóstolos. Por exemplo, a nossa missa, o cânon romano, remonta aos apóstolos? Não. Mas chega bem pertinho. Porque, segundo estudos muito sérios também, não sei se o padre Almir já deu aula para vocês aqui, da Santa Missa, existem estudos de exegese litúrgica muito sérios que afirmam que as palavras da consagração remontam a São Pedro em Roma. Não o resto, mas as palavras da consagração, muito provavelmente, foram pronunciadas por São Pedro em Roma. Então, a nossa liturgia descende de Pedro. Existem outras liturgias que descendem de outros apóstolos, que remontaram àquela ceia em que eles estavam presentes, que Nosso Senhor celebrou a primeira missa na Quinta-feira Santa. E os apóstolos missionários, cada um foi e, trazendo a tradição recebida por Nosso Senhor, eles começaram a celebrar a Eucaristia e criaram-se outros ramos, né? Mas o nosso, que é o maior de todos, remonta a São Pedro, em Roma. Por isso é o rito romano. Então, o tripé da nossa fé, da transmissão da nossa fé, é a palavra de Deus, tal qual nos foi transmitida pela Igreja. Então, é sempre bom repetir. Os protestantes usam a Bíblia que nós demos para eles. Porque nós viemos 1500 anos antes. Nós demos a ele a Bíblia. E eles modificaram um pouco
para poder ficar mais rebelde, né? Mas a Bíblia que nós demos para eles, né? Nós definimos, nós que eu digo, o magistério da igreja. Então, segundo, após a palavra de Deus, é o magistério da igreja. Então, não existe palavra de Deus sem magistério da igreja. Então, são esses três: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. E o magistério da igreja, que é o poder de interpretar tanto a Bíblia quanto a tradição. Então, quem tem a autoridade é o magistério da igreja. O magistério da igreja, quem é? Tá voando aonde? Não é etéreo, não. O magistério da igreja está na pessoa do Papa em comunhão com os bispos. E dos bispos em comunhão com o Papa. Também tem isso, né? Então, é essa história da comunhão da igreja. E em continuidade, em serviço a tudo que vem antes. O Papa Bento XVI tem uma frase muito linda, em que ele, falando do ministério petrino, o ministério do Papa, ele diz assim: o Papa não é um senhor absoluto, cuja palavra é a última e ponto final. O Papa é, sobretudo, um discípulo, um servo da palavra de Deus e da tradição. Então, ele, mesmo que como ser humano, ele possa ter opiniões próprias, mas ele é submisso à opinião da igreja. De modo que um bispo muito sábio aqui do Brasil, escutei uma coisa também muito bonita dele, assim, paralelo com essa de Bento XVI, né? Que serve para o Papa, mas serve também para os bispos e serve para nós sacerdotes, que somos, temos o mundo de ensinar, né? Naquela passagem em que São Pedro, Jesus pergunta para São Pedro, né? Pergunta para os apóstolos: quem é o Filho do Homem? Aí São Pedro diz, os apóstolos dizem, né? A resposta lá, o que dizem? E vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus elogia Pedro. Pedro, tu és pedra. Aí aquele elogio, levanta lá a bola de Pedro, né? Aí Pedro se sente tipo aquele pessoal assim, muito orgulhoso porque sabe muitas coisas, já leu Santo Irineu, se acha assim o máximo, né? Aí Jesus diz: olha, eu vou sofrer, Aí começa a falar da paixão. Aí São Pedro diz, vai lá, chama Jesus, já se sentindo assim o professor de Jesus, né? Chama assim Jesus: olha, não diga uma coisa dessa, vai escandalizar o povo, o senhor está contra a tradição. O senhor é um rebelde, modernista, não diga isso. Aí o que é que Jesus diz para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Coitado, então Pedro ainda estava sendo formado, né? Sofrendo, né? E aí esse bispo falou, né? Eu achei muito bonito. Ele falou assim: quando a igreja, Pedro, seja o Papa, mas ensina o que Cristo, o que é a doutrina da igreja, ele é pedra. Então Pedro é pedra enquanto ensina a doutrina da igreja. Se ele cede às tentações do mundo de renunciar à cruz, ele é Satanás. E aí leva a reprimenda de Cristo, né? Então, Jesus que está no comando da sua igreja. Então, por isso, queridos irmãos, uma coisa muito importante para nós católicos, isso é muito importante, principalmente em tempos de crise, em tempos de dificuldade moral, espiritual, né, que nós vivemos, que no fundo é uma crise de fé. Falta fé nas famílias, falta fé aí que vai. Então, nesses momentos, nós devemos renovar a nossa fé no Espírito Santo, na Santíssima Trindade, que conduz a sua igreja. Quem manda aqui é Jesus Cristo, não somos nós. Nosso Senhor é que está mais preocupado com a salvação da humanidade e com a santidade da sua igreja do que você. Nosso Senhor deu a vida por nós. Então a gente não tem que ficar rasgando as vestes, né, e atirando para todo lado, querendo matar todos os hereges. Nós devemos procurar manter a nossa vida santa, isso sim. Procurar manter
o nosso testemunho de vida e principalmente a nossa humildade. Mas confiar que Deus não permite e jamais permitirá que a igreja se decomponha, né? Que a igreja se desvie da verdade. Quem garante a transmissão fiel da verdade até o fim dos tempos é o Espírito Santo. Eu falava isso no catecismo passado. Nem é a inteligência humana e nem até mesmo a santidade. Embora a santidade corrobore, né? Dê a aval. Mas é a assistência do Espírito Santo que garante a transmissão da fé, que garante a santidade da igreja. A igreja é santa. A igreja é santa, nós sabemos disso, né? A igreja é santa. Então, esse é o tripé da nossa salvação. Então, é claro que isso é difícil para quem não quer aceitar, principalmente os protestantes, ou aquelas pessoas que querem ceder à tentação de se salvar sem a cruz. A tentação de se salvar sem a cruz foi aquela de Pedro, foi dizer para Jesus, não aconteça isso. Então, é fazer a igreja que me convém, a doutrina que me convém, é tudo que me convém. E aí apresenta a Bíblia pode ser manipulada. Eu posso fazer de tudo aqui, né? Chega-se ao cúmulo, até o cúmulo do absurdo. Eu vi aí um supremo, um arquiherege do Brasil, né, que é o Edir Macedo, numa palestra, porque ele é petista, né? Então defendendo o aborto usando a Bíblia. Chega a esse ponto, né? Então você faz com ela, você faz o que quiser, né? Então é a autoridade do magistério da igreja. Então essa tranquilidade que eu tenho, tranquilidade, não é fácil não, você tem que fazer uma certa ascese. Você tem que fazer uma certa ascese, porque quando você olha assim, está tudo caindo. Está tudo parecendo que está indo por água abaixo. Então eu creio no Espírito Santo. Deus não permitirá que nós nos desviemos da fé. Deus vai conservar a sua igreja, apesar de tantos pecados, apesar de tanto contra-testemunho, né, Deus não permitirá a destruição ou a dissolução, ou seja lá o que for, da sua esposa. A igreja é a esposa de Cristo, a esposa de Cristo, ferida pelos nossos pecados, mas a esposa de Cristo, né? Então, gostou da nossa catequese? Então coloque aí nos comentários aquilo que ficou mais forte para você, aquilo que você achou importante, para que a gente também possa interagir aqui no nosso canal. Mais uma vez eu lembro de você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe a você e a toda a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.